Olá, muito bom dia para você. O seu BMD desta terça-feira, dia 4 de novembro, está começando com imagens de drone da Rua Visconde do Rio Branco, aqui em Feira de Santana. Essas são imagens do nosso cinegrafista Leonel Alves. Na noite de ontem, uma carreta bateu em um poste. Tem lojas sem energia e o trânsito está modificado. Se você está no centro de Feira de Santana, preciso ficar atento para encontrar vias alternativas. Daqui a pouquinho, nós vamos saber tudo o que está acontecendo por lá. Segundo a previsão, a tarde deve ser de sol aqui em Feira. Nesse momento, os termômetros marcam 33 graus. E antes da gente falar sobre essa situação no centro aqui de Feira, o assunto é violência contra a mulher. É que uma jovem de 16 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Santa Bárbara. Esse destaque, quem vai trazer pra gente é Milena Brandão. Oi, Milena, bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Isso mesmo, esse caso aconteceu ontem, como você disse, uma tentativa de feminicídio e a vítima é uma adolescente de 16 anos. Ela estava voltando da escola, seguia para casa, quando foi atingida com um golpe na cabeça, um golpe de faca na cabeça. E o principal suspeito desse crime é o ex-namorado dela. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com todos os detalhes desse caso, Adilson. Tá certo, Milena. Te chamo em instantes para mais informações aqui no nosso BMD. Agora sim, nós vamos até o centro de Feira de Santana para falar sobre a suspensão de energia por causa de um acidente envolvendo um caminhão. Quem está no local e vai trazer mais informações aqui para a gente é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael. Bom dia para você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que acompanha o Bahia Meio Dia. O impacto desse acidente, Adilson, foi tão forte que parte da estrutura de uma loja que fica do outro lado da rua acabou desabando, deixando outros imóveis também sem energia. O caso aconteceu ontem à noite, por volta das 10 da noite. Uma carreta bitrem acabou batendo nesse poste que acabou quebrando. Um cano da Embasa também estourou e equipes seguem aqui no local realizando os reparos. Eu volto já já, a gente vai conversar com um representante da Coelba para saber sobre uma previsão de quando a energia vai ser restabelecida em alguns pontos que ficaram sem energia por causa desse acidente, Adilson. Situação que deve estar afetando muita gente, né, Rafael? Daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo com você para trazer mais detalhes. E nessa edição do BMD, a gente fala ainda sobre um feirão limpa-nome promovido pela Serasa aqui em Feira de Santana. Esse assunto, quem vai trazer para a gente é Vanessa Camilo. Vou chamar ela aqui para a gente conversar. Oi, Vanessa, bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. A oportunidade, né, nesse finalzinho de ano, de começar a ficar em dia com as dívidas. É uma oportunidade tanto que acontece em todo o país. Começou essa semana, vai até o final do mês. Tem atendimento pela internet, pelo aplicativo, pelo telefone e atendimento presencial também nas agências dos Correios. Falo ao vivo de uma delas, que fica aqui no centro da cidade. Já já aqui no Bahia Meio Dia a gente traz mais detalhes sobre esse assunto para que o pessoal aí em casa já possa se organizar e participar desse feirão. Volto com vocês. Combinado, Vanessa. É serviço, é Bahia Meio Dia. Já te chamo de novo em instantes aqui no BMD. E a gente fala também sobre a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, uma doença que pode ter até 45% dos casos prevenidos com os devidos cuidados. Sintomas iniciais, eles são, de fato, bem sutis, né? Modificações na memória, esquecimento para fatos que eram corriqueiros, dificuldade de organização das atividades da vida diária. Num paciente acima de 45, 50 anos, com comorbidades associadas, realmente faz-se necessário levar para uma investigação. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. Uma jovem de apenas 16 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Santa Bárbara. Mais um caso triste que a gente traz aqui no BMD e quem vai trazer as informações é Milena Brandão. Com você, Milena.
Triste demais, Adilson. Bom dia novamente para você, bom dia também para quem está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. Esse caso aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã. Essa adolescente de 16 anos, ela estava retornando da escola, seguia para casa quando foi atingida aí por um golpe de faca na cabeça. E segundo a polícia, o principal suspeito desse crime é o ex-namorado dessa garota, um jovem de 25 anos. Eles passaram 3 anos juntos e haviam terminado. Segundo a polícia também, a principal suspeita aí, portanto, é que esse crime tenha sido motivado por esse fim de relacionamento, e a polícia conseguiu apurar também com a família que esse homem já tinha sido violento outras vezes com essa adolescente. Por conta do ferimento, essa menina foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal Antônio Alves, em Santa Bárbara, mas foi preciso trazê-la aqui para o Hospital Geral Clériston Andrade, de onde a gente fala ao vivo, para que ela pudesse receber aí atendimento especializado. Nós tentamos, inclusive, mais detalhes sobre o estado de saúde dessa garota, dessa adolescente de 16 anos, mas não conseguimos. Horas depois desse crime, o corpo de Rodrigo Lima Alves, como foi identificado esse homem de 25 anos, foi encontrado na localidade de Lagoa Comprida, zona rural de Santa Bárbara. E a principal suspeita da polícia é que ele tenha tirado a própria vida. Sobre esse caso, foi instaurado um inquérito policial para apurar aí essa tentativa de feminicídio, e o caso de suicídio foi confirmado Delegacia de Santa Bárbara. São essas as informações, Adilson. Um caso que aconteceu ontem no centro da cidade. Essa adolescente de 16 anos estava retornando da escola, seguia para casa e foi atingida aí, infelizmente, com um golpe de faca. O principal suspeito, como eu disse, é o ex-namorado dela, que não aceitava o fim desse relacionamento. Essa garota segue internada aqui no Hospital Geral Clériston Andrade. Eu volto contigo aí no estúdio. E que ela consiga se recuperar, não é, Milena? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que faltou energia em parte do centro aqui de Feira após um caminhão bater em um poste. Gente, essa situação causou alguns transtornos. Rafael Mascarenhas está agora no local onde o acidente aconteceu para nos atualizar. Como é que está a situação da energia, Rafael, por aí? Olha, Adilson, 2 ruas estão sem energia, a rua Washington Luiz e a rua Intendente Abdon. O trânsito, inclusive, está parado aqui nesse trecho da rua Visconde do Rio Branco desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma das vias mais movimentadas do centro da cidade de Feira de Santana. Muitas pessoas passam por aqui seguindo para o centro da cidade. A interdição aconteceu depois que uma carreta bitrem perdeu o controle e bateu neste poste de energia elétrica ontem à noite por volta das 10 da noite. O impacto foi tão forte que o poste quebrou, a área precisou ser isolada por motivos de segurança. O poste vai precisar ser trocado durante o dia de hoje e algumas pessoas, alguns pontos de comércio que tem aqui nessa região estão sem energia no momento. Nas ruas Intendente Abdon e Washington Luiz, como eu disse antes, quem vem sentido para o centro da cidade vai precisar fazer um leve desvio pelas ruas próximas. E tem agentes da SMT fazendo a orientação do trânsito no local. Não tem congestionamento nesse momento. Agentes de trânsito estão orientando os motoristas. Inclusive, equipes da Coelba já estão no local desde cedo, fazendo a substituição desse poste, Adilson, e a troca dos cabos que foram rompidos com essa batida. A previsão, segundo os técnicos, é de que o fornecimento seja restabelecido, o fornecimento de energia seja restabelecido ainda hoje, quando o trabalho de manutenção for concluído. A Embasa também foi acionada, já que um tubo de água que passa por baixo da via precisou passar por manutenção, porque a água está saindo, no caso aqui, por baixo desse poste. Adilson, você tem uma pergunta aí para mim? É isso, porque a gente sabe que é uma situação que fica bem no centro mesmo aqui de Feira de Santana, né? A gente está aqui para trazer o serviço. Você falou sobre 2 ruas, Intendente Abdon, Washington Luiz, que estão sem energia, mas eu queria saber também ali em relação ao trânsito. Nesse trecho que você está, então, ele está interditado lá no começo, é isso? Mostra pra gente, Rafael. Exatamente. Vou pedir para Leonel Alves mostrar a rua Eduardo Espínola, que é a rua onde os carros estão fazendo desvio, Adilson. Essa rua aqui, a rua Visconde do Rio Branco, ela precisou ser interditada, mas só apenas nesse trecho que vocês estão vendo ali, ó. Logo na frente ali vocês estão vendo 2 carros ali da SMT. Eles estão orientando o pessoal que subia aqui pela rua Visconde do Rio Branco a dobrar na rua Eduardo Espínola. É por ali que os motoristas podem fazer esse desvio, Adilson. Porque aí a gente vê que motoristas que de repente precisam pegar essa rota, né? A gente acompanha inclusive essas imagens aí de drone feitas pelo nosso cinegrafista Leonel Alves. Fiquem atentas, né?
2 ruas ainda sem energia, Intendente Abdon também, Washington Luiz. Quem for pegar esse trecho aí da Visconde do Rio Branco já fica ligado também por conta desse desvio. A gente vai estar atualizando aqui ao longo do nosso BMD para saber, né, até quando a situação vai ficar assim, quando ela vai ser resolvida. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Bom, agora eu tenho uma dica para você que de repente está endividado e quer sair do vermelho. É que começou, gente, um mutirão de negociação de dívidas em todo o Brasil. A ação segue até o dia 30 de novembro e reúne mais de 1.600 empresas. Quem vai trazer mais detalhes aqui para a gente é Vanessa Camilo. Vanessa, você está onde nesse momento? Isso, Adilson. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. A gente fala ao vivo aqui de uma agência dos Correios que fica no centro da cidade, bem próximo à Prefeitura, ao Santuário Senhor dos Passos, aqui bem no coração de Feira de Santana mesmo. E estamos falando ao vivo de uma agência dos Correios porque para quem prefere participar desse mutirão de conciliação por meio desse atendimento presencial, é só procurar uma das agências dos Correios em todo o país. Aqui em Feira de Santana são 6 agências, 6 unidades para tentar negociar a sua situação, negociar a sua dívida. Como você bem disse, mais de 1.500 empresas participam dessa ação, que é nacional, começou ontem, segue até o final do mês. Existe uma grande expectativa de negociações, porque para alguns casos o desconto pode ser de até 99%. Nós recebemos um vídeo de uma educadora financeira que detalha um pouquinho como é que está sendo essa oportunidade, como é que é a vantagem, qual o recorte aqui para a Feira de Santana e região. Vamos acompanhar. São mais de 550 milhões de ofertas e descontos que vão até 99%. Tem como parcelar no boleto, pagar à vista no Pix e até mesmo o Pix parcelado. Lembrando que o Pix possibilita a baixa instantânea da dívida. É um momento que nacionalmente as instituições estão se reunindo e fazendo esse mutirão para tentar conter o endividamento. A Bahia possui mais de 4,9 milhões de inadimplentes, ficando em 4º lugar no ranking nacional. Só em Feira de Santana, são quase 300 mil baianos em situação de inadimplência. Aproveito para convidar a todos a acessarem o nosso aplicativo ou o nosso site serasa.com.br de forma gratuita, assim como qualquer agência dos Correios, para consultar seu CPF e conferir as oportunidades disponíveis. Olha, a gente ouviu aí, dá para negociar pela internet, por telefone ou de forma presencial. Todos os detalhes estão disponíveis no nosso portal G1 Feira e Região. É só abrir o celular, a câmera do celular, apontar aí para a nossa tela no QR Code, que você vai ser guiado, levado diretamente para a página, porque são diversas formas de negociar. Aqui nesse momento, nessa agência dos Correios, Adilson, a movimentação é muito tranquila, mas eu conversei com alguns funcionários e eles me disseram que desde ontem a procura está bem intensa. E não é à toa, tá? Porque tem oferta de negociação disponível em diversos segmentos. Banco, varejo, telecomunicações, instituições financeiras, como um todo. Aqui comigo eu conversava com essa minha amiga antes da nossa participação. Desculpa, teu nome? Ana Cristina. Ana Cristina. Ela estava me contando que está aqui na fila aguardando ser chamada justamente para participar desse mutirão. Qual a sua expectativa, Ana Cristina? A expectativa é de sair daqui com resposta boa, né? Em relação às suas dívidas. É com que tipo de comércio? É com banco? É banco. E você tem expectativa de quê? De desconto de quantos por cento? O que é que você está imaginando? Uma expectativa de desconto muito alto, né? Para quitar uma dívida. Importante, né? Nesse finalzinho de ano também, dar uma olhada para tudo que tem. Verdade, é. Já faz tempo que você chegou? Eu cheguei às 11h15. Só no aguardo. É, só aguardando. Repete teu nome? Ana Cristina. Ana Cristina, muito obrigada. Já vai ser atendida. Tá aí, Adilson. Para quem prefere esse atendimento presencial, para tirar dúvidas com o atendente, é só comparecer a uma das agências dos Correios ou também pode entrar em contato por meio do telefone ou da internet. Todos os detalhes no nosso portal G1 Feira e Região. Volto com você. É isso, Vanessa. Só reforçando, né, que a gente gosta de trazer serviço aqui no BMD. O QR Code está na tela. Se de repente você quer tirar alguma dúvida também, saber qual dívida você pode de repente negociar, horários, locais, tudo bem explicado lá no G1 Feira e Região. Vanessa Camilo, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Depois do intervalo, a gente mostra que novos avanços no diagnóstico e no tratamento do Alzheimer têm trazido esperança para pacientes e também para familiares. Faço uma caminhada curta com ela, coloco livros para ela ler, uso brinquedos didático, né, como os de criança mesmo, e muito colorido. Tudo isso ajuda muito, deixa o cuidado mais leve.
Essa reportagem você confere daqui a pouquinho no nosso Bahia Meio Dia. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira. Repare que o túnel está congestionado nesse momento, né? A saída ali, ó, para quem vai pegar centro da cidade, talvez seguir também para o bairro Tomba. Nesse momento, se você puder fugir dessa rota aqui, pode ser também que essa situação que o Rafael Mascarenhas falou agora há pouco esteja impactando o trânsito aqui, né? Afinal, a gente também está falando do centro aqui de Feira de Santana. São 12h03, a gente vai para o intervalo, mas volta em instantes. Estamos de volta e agora a gente retoma a situação que está acontecendo no centro aqui de Feira, que um caminhão colidiu em um poste e algumas lojas estão sem energia. Rafael Mascarenhas está por lá acompanhando, vai trazer atualizações aqui pra gente. Com você mais uma vez, Rafael. Olha, Adilson, só uma curiosidade sobre esse caso. Segundo a Coelba, essa é a 4ª vez esse ano que a Coelba precisa realizar reparos aqui nessa mesma região, nesse mesmo poste que agora vai precisar ser trocado. A batida aconteceu, Adilson, por volta das 10 da noite de ontem, quando a carreta bitrem seguia em direção ao centro e acabou perdendo o controle. O veículo atingiu esse poste de energia que quebrou com o impacto e a parte da fachada de uma loja que fica na frente acabou desabando. O fornecimento de energia foi interrompido nas ruas Intendente Abiton e Washington Luiz. Equipes da Coelba e da Embasa estão no local agora desde as primeiras horas da manhã, já que além dos danos na rede elétrica, um tubo de água que passa por baixo desse poste se rompeu. Uma parte do reboque da carreta estava na via agora pela manhã, foi removida agora há pouco. Estava aguardando, no caso, a remoção do proprietário, no caso. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Almeida, gerente de operações da Coelba. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. Qual a previsão, né, para a conclusão da manutenção desse poste? Ele vai precisar ser trocado? Como é que vai ficar a energia aqui na região durante o dia? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Adilson. Infelizmente, estamos aqui nos deparando com mais um caso de colisão de caminhões a poste em Feira de Santana. A gente vem falando aqui, trazendo a conscientização para a população, que muitos casos de falta de energia têm acontecido por isso aqui na cidade. São mais de 70 casos no ano, Adilson. E isso tem impactado bastante a população e a gente pede a conscientização. Infelizmente, esse caso aqui, uma carreta bitrem transitando por um local inadequado no centro de Feira de Santana, com a velocidade acima da via, chocou com o poste e traz aqui uma necessidade de um serviço super complexo, onde a Energia Coelba está aqui hoje com 3 equipes, mais de 10 homens atuando para fazer a troca desse poste. A gente estima que até o início da noite, por volta das 19 horas, a gente tenha concluído esse serviço, que é de uma complexidade elevada. Observem que a gente tem trabalhado com a equipe aqui que está usando técnicas de linha viva para interromper o mínimo de clientes possível numa região central da cidade, onde tem muito comércio aqui. Então a gente está trazendo o menor impacto possível para a população e vamos fazer esse serviço na maior velocidade, também com segurança e qualidade. Então até o início da noite a gente estima que consegue concluir um serviço muito complexo, mais uma vez devido à imprudência de alguns condutores de caminhões que têm chocado com os postes na região de Feira de Santana. Quantas pessoas estão sem energia nesse momento e esse reparo, ele vai deixar outras pessoas sem energia ou só essas pessoas dessas ruas, a rua Intendente Abiton e a rua Washington Luiz? Nesse momento a gente estima cerca de 90 unidades consumidoras com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Na hora da colisão com o poste, esse número chegou a mais de 900 unidades e a gente já reduziu a 90 e deve manter com isso até a conclusão do serviço. Queria agradecer a participação de Rodrigo aqui, informando que a energia pode ser restabelecida até às 7 da noite aqui nesse ponto. Agora eu vou chamar o repórter Luiz Brandão, que vai falar sobre um outro problema com energia elétrica, só que na zona rural de Feira de Santana. O que foi que aconteceu por lá, Luiz? Boa tarde para você. Oi, Rafael. Boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso Bahia Meio Dia. Olha só, uma situação parecida, viu? Dessa vez no distrito de Humildes, na zona rural aqui de Feira de Santana. Dessa vez, a falta de energia se deu também por conta de um acidente envolvendo um caminhão, dessa vez um caminhão guincho. Esse acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi registrado logo no início da noite de ontem, no trecho da BR-101, na altura ali do município de São Gonçalo dos Campos. É uma região próxima ao distrito de Humildes, né, na zona rural aqui de Feira de Santana. E por conta desse impacto desse caminhão guincho que estava transportando um trator agrícola que havia uma haste, né, com altura aí considerável e também que não tinha autorização de tráfego, acabou atingindo a rede elétrica, rompendo os cabos de alta tensão e por conta desse rompimento
Muitas pessoas da localidade, da região de Humildes, acabou também se comprometendo, ficando mais de 1 hora sem energia elétrica. Agora há pouco nós passamos amanhã lá na região, eu e o cinegrafista Almir Melo, nós conversamos com alguns comerciantes, moradores da localidade, muita gente comentando, né, sobre as dificuldades dentro desse período, um pouco mais de 1 hora sem energia elétrica ontem à noite, mas nós também conversamos com o pessoal da Neoenergia Coelba. Assim que esse acidente comprometeu a rede elétrica da região, alguns eletricistas da concessionária foram a campo e iniciaram um trabalho para que o fornecimento fosse reestabelecido. Até o momento, 80% dos moradores, dos usuários, já voltaram com energia. Outros moradores ainda não estão com esse fornecimento de forma acontecendo, não está ainda com energia em casa, nos estabelecimentos, mas a previsão é que ainda hoje à tarde essa energia volte a abarcar todas as casas, todas as pessoas da região de Humildes. É essa a nossa expectativa, nós ficaremos acompanhando aí todo esse retorno das atividades, o retorno que acontece de forma gradual aqui na cidade e também no interior de Feira de Santana. Eu volto com você. Na zona rural e no centro aqui da cidade, né, Luiz? Então fica essa expectativa, né? Rafael trouxe o prazo também de até às 7 da noite, situação ser resolvida ali, como disse na entrevista, né? Algo de alta complexidade também para ser resolvido. E você trouxe esse relato também na zona rural aqui de Feira, que a situação seja resolvida ainda hoje, porque a gente sabe, né? Impacta muita gente, quem tem comércio ali, quem tem moradia, não pode ficar sem energia porque são muitos prejuízos. Luiz Brandão, obrigado pelas informações. Aproveito também para reforçar o agradecimento a Rafael Mascarenhas. Mas e você? Você teve algum prejuízo por conta desse problema com energia, seja na zona rural ou também no centro aqui de Feira de Santana? Qual foi? Aproveita, participa com a gente, manda mensagem para o Bahia Meio Dia. O número é o 759-8848-9384. Bom, agora a gente volta a falar sobre violência, porque um homem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã de hoje em um terreno baldio no bairro Conceição 2, aqui em Feira de Santana. O corpo da vítima estava perto de uma lagoa na localidade conhecida como Ilha das Cobras. No local, os policiais recolheram estojos de munição calibre 9mm. A polícia investiga a autoria e a motivação desse crime. No distrito da Matinha, zona rural aqui de Feira, um homem também foi morto a tiros na noite de ontem dentro da casa onde morava. A vítima foi identificada como Alex de Jesus, de 28 anos. Segundo a polícia, a casa dele apresentava sinais de arrombamento. A motivação e a autoria do crime vão ser investigadas. E ainda na noite de ontem, um homem morreu vítima de facadas aqui em Feira também. O crime aconteceu na expansão do Conjunto Feira 9, no bairro Calumbi. A vítima, que ainda não foi identificada, chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios investiga esse caso. E olha, um acidente foi registrado no fim da tarde de ontem em Conceição do Coité. Nós temos algumas informações e temos também imagens desse acidente para mostrar para vocês. Vou abrir aqui para mostrar o que foi que aconteceu lá em Coité, gente. Ó, de acordo com informações da Brigada Águia Resgate, o condutor, um idoso, ele perdeu o controle do veículo após... Aconteceu na Avenida 7 de Julho. O carro bateu em um outro veículo e invadiu uma casa. A equipe de socorro foi acionada e encaminhou o motorista que estava desorientado para a emergência do Hospital Português em Coité. Uma idosa de aproximadamente 100 anos que estava no segundo veículo atingido também ficou ferida e foi levada para uma unidade de saúde. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de ferimentos graves. E a gente fala agora sobre o Alzheimer. A doença é a principal causa de demência em idosos, mas especialistas alertam que até 45% dos casos podem ser prevenidos ou adiados com mudanças no estilo de vida. Confere só. O dia de Dona Helena começa assim, com música. Som que se mistura ao diálogo que acontece todas as manhãs para relembrar informações básicas. Sempre gostou muito de música, então eu uso a música para... tirar ela de uma agitação ou para deixar o meu cuidado mais leve, né, com ela. As estratégias adotadas por Marta ajudam na rotina com a mãe de 82 anos, que tem Alzheimer. Faço uma caminhada curta com ela, coloco livros para ela ler, uso brinquedos didático, né, como os de criança mesmo, e muito colorido.
Tudo isso ajuda muito, deixa o cuidado mais leve. O Alzheimer destrói as funções do cérebro. É uma doença progressiva e sem cura, marcada principalmente pela perda de memória, raciocínio e autonomia. O diagnóstico precoce impacta diretamente na velocidade da progressão da doença. Os sintomas iniciais, eles são, de fato, bem sutis, né? Modificações na memória, esquecimento para fatos que eram corriqueiros, dificuldade de organização das atividades da vida diária, num paciente acima de 45, 50 anos, com comorbidades associadas, realmente faz-se necessário levar para uma investigação. Esses sintomas, eles são bem sutis, como eu já falei, e eles antecedem habitualmente o início mesmo, o diagnóstico da doença em uma década, certo? Então, quando nós, neurologistas, fazemos o diagnóstico de demência, esse paciente já começou esse quadro há uma década para trás. E quando nós interrogamos, de fato, os familiares, é mesmo, de fato, essa mudança já acontecia lá atrás e a gente achava que era algo inerente da idade. De acordo com os especialistas, até 45% dos casos de demência, incluindo o Alzheimer, podem ser prevenidos ou adiados com mudanças simples no estilo de vida, como, por exemplo, realizar atividade física, manter uma alimentação equilibrada e o sono regular também. Nós sabemos que sedentarismo, dislipidemia, insônia e estresse crônico são fatores de risco para processos neurodegenerativos. Tudo isso que eu acabei de falar. Aí não posso esquecer também de falar do diabetes, né? Todos esses processos, eles estão linkados com o processo de neuroinflamação, tá? Ao longo de anos, todas essas agressões a nível do tecido cerebral, eles vão promover a formação dessas placas beta-amiloides, que são as responsáveis pelo encurtamento dos telômeros e, com isso, os processos neurodegenerativos, incluindo a demência. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum no mundo, mas existem outras formas da doença, como a demência vascular. É o caso de Dona Joana. Com a perda de memória, restam apenas lembranças mais antigas. Não tem um horário fixo, mas às vezes ela acorda e ela me pergunta, né, qual é o nome dela, como é meu nome? Eu digo, seu nome é Joana. E aí ela fica naquele desejo de ir para casa, quero ir para casa de meu pai. Uma vez eu perguntei, mãe, onde é a casa? É a casa do meu pai, a casa da minha mãe, porque minha mãe está me esperando. Então, e aí eu vou tentando, algumas vezes eu digo, sua mãe disse para a senhora ficar aqui, né? E nessa fase que mãe está, cada vez mais ela está perdida nela mesmo, e parece que ela vive de fato das memórias antigas, sabe? Os primeiros sinais apareceram há mais de 10 anos. Foi em 2014, que a partir daí que a gente começou a perceber. E um dia ela chega em casa rindo. Eu estava no Marajó e não sabia para onde ia. E aí ela foi atrás de um carro e acabou achando um lugar de casa, né? O caminho de casa. E foi então que começou a alertar, né? Mãe está esquecendo panela. Mãe está esquecendo as coisas. Eu que achava chave, achava dinheiro. Onde ela escondia, guardava, ela não achava. Em 2019, então, fazendo os exames de imagem, fazendo os testes de cognição, a doutora Patrícia Schettini, ela diagnosticou uma demência vascular, que ela teve pequenos AVCs durante a vida e o cérebro dela tinha pequenas marquinhas, sabe? Quem cuida também precisa de cuidado. Numa rotina que é exaustiva e solitária, doses de empatia fazem toda a diferença. Eu vim de Goiânia, na verdade, então é uma rede de apoio bem distante e estou aqui há 11 meses, quase um ano. E a minha intenção aqui é justamente ajudar a Ieda, de algum modo, ainda que seja só com a minha presença, mas naquilo que é possível ajudá-la a ajudar. E para quem cuida, é importante também ter essa consideração, né? Só quem passa por essa situação, eu que estou nesses bastidores, posso viver o dia a dia a exaustão. A minha amiga Ieda vive esgotamentos, noites sem dormir, a própria saúde dela sofreu consequências. Então, acho que pequenas coisas podem significar muito para quem está nesse estado de cuidar de alguém, como é o cuidado a Joana. A gente pode buscar terapia, né? E buscar ajuda de vizinhos, meu marido me ajuda muito, né? E os filhos também, porque eu posso pirar antes, né? É uma exaustão.
Cuidar de quem pouco a pouco perde a referência de si e do mundo por causa de uma doença é não esquecer nem um dia o que significam amor e paciência. A hora de amar é agora, a hora de abraçar, a hora de sentir o corpinho dela quente é agora, né? E para quem está cuidando, eu digo assim, não desiste não. Pede apoio, grita, sabe? Vai lá, procura amigos, procura as pessoas da sua fé, né? Porque assim, a gente sente muito só, é uma solidão que o cuidador vive, que eu vivo, e com tudo isso eu criei um curso de cuidadores de idosos, né? Que está na 3ª edição, e acho que ano que vem vai ter de novo, onde a partir da minha vivência eu fui ajudando outras pessoas. Atenção e amor é o que sustenta o cuidado do Alzheimer, viu? Você vê como essa ajuda, esse carinho são fundamentais, né, para ajudar no tratamento. E olha, antes de ir para mais um intervalo, eu quero reforçar o pedido para você participar com a gente do BMD. Teve algum assunto aqui que te chamou a atenção? Você quer deixar a sua opinião? Perguntei agora há pouco sobre os prejuízos em relação à falta de energia e esse problema, né, com o poste, tanto na zona rural como também aqui no centro de Feira de Santana, e você pode participar. Já deixa o nosso WhatsApp salvo aí, ó, 759-8848-9384. Veja no próximo bloco, em meio à revisão de conteúdos e aulões, você vai saber por que o descanso do corpo e da mente antes das provas do Enem pode melhorar o desempenho dos estudantes. O coração acelerado, já acorda pensando, dorme pensando, sonha até com isso, mas não tem o que fazer, a ansiedade vai vir de qualquer forma, é só tentar controlar o máximo que a gente conseguir. Tá conseguindo? Tá tentando? Não. Eu tento levar com leveza, né? Eu aconselho o estudo junto com atividades físicas, lazer, porque uma coisa só acaba sobrecarregando a pessoa, né? Essa reportagem você confere daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora novamente. Só que dessa vez você vai ver comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região do bairro Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. Diferente da Maria Quitéria, ali na região do túnel, a gente vê que os dois trechos da Presidente Dutra estão com trânsito normal, fluindo dentro da tranquilidade. Enquanto isso, o tempo segue aberto na Princesa do Sertão. São 12h22, a gente vai para mais um intervalo, mas volta já. Estamos de volta e agora a gente traz informações sobre o resultado do júri popular de Gevaneide Gonçalves, que matou a ex-companheira em 2008 no município de Amélia Rodrigues. Ontem a gente relembrou esse caso, nós falamos sobre o júri e Rafael Mascarenhas vai trazer informações atualizadas pra gente. Ele foi condenado, né, Rafael? Boa tarde, Adilson. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Gevaneide Gonçalves dos Santos foi condenado a 28 anos de prisão, Adilson, por ter matado a ex-companheira Ana Léa dos Santos Menezes há quase 18 anos na cidade de Amélia Rodrigues. O julgamento aconteceu ontem e durou cerca de 6 horas. Inclusive, nossa equipe esteve por lá, acompanhou parte desse julgamento. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, Adilson, o crime foi considerado homicídio qualificado por motivo fútil, que significa que ele tirou a vida de alguém por um motivo sem importância. Na época, a lei do feminicídio ainda não existia. Ela só passou a valer a partir de 2015. Por isso, o crime não recebeu essa classificação de feminicídio. O réu acompanhou o julgamento por videoconferência, já que ele está preso no estado do Ceará, depois de ter passado quase 18 anos foragido. Ele foi encontrado e preso em setembro desse ano, na cidade de Itauá, no interior cearense. O advogado de Gevaneide pretende recorrer dessa decisão, mas ainda não foi definido para qual presídio ele vai ser transferido. O crime aconteceu no dia 9 de novembro de 2008. Segundo o processo, Adilson, Ana Léa tinha 30 anos e estava separada de Gevaneide há alguns meses. Ana Léa levou um tiro a queima-roupa na cabeça e o motivo foi que Gevaneide não aceitava o fim desse relacionamento. Na época, ela chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Depois do crime, Gevaneide fugiu e foi encontrado agora em setembro no Ceará. Familiares e amigos contaram que Ana Léa já sofria ameaças de Gevaneide, sofria ameaças e agressões, era constante, né, nesse relacionamento. Com essa sentença, Gevaneide foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado e continua preso lá no Ceará. A decisão encerra um processo que levou quase 2 décadas para ter esse desfecho final, Adilson.
Rafael Mascarenhas, muito obrigado mais uma vez pelas informações aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Gente, vamos mudar de assunto agora? Há 5 dias do primeiro domingo de provas do Enem, além de revisar os conteúdos, a tendência da maioria dos estudantes é tentar estudar o que ainda não foi possível aprender. Mas especialistas alertam que nessa reta final, o mais importante é manter a calma, descansando o corpo e a mente para a maratona de provas. Veja na reportagem. Uma turma que só pensa em estudar. As revisões para o Enem se tornaram prioridade para todos eles. Tem sido assim nos últimos 6 meses. Com a aproximação do dia das provas, eles praticamente passam o dia todo no cursinho. Esse é o momento da gente pegar tudo que aprendeu e aplicar agora. Então, nessa reta final, eu costumo fazer um Enem todos os dias dessa última semana, justamente para pegar todos os detalhes que eu estudei no ano e revisar agora. Entender alguma coisa que eu errar, entender que apesar de eu estar errando isso, é algo que eu já vi, é algo que eu sei. Então só revisando eu vou conseguir me sair bem na prova no dia. Adriano vai fazer o Enem para tentar ingressar no curso de medicina pela 2ª vez. A maratona de estudos está cansativa, mas ele sabe que tudo isso é em nome de um propósito. Relaxar, ele até tenta, mas diz que isso só vai ser possível mesmo quando responder a última questão da prova. Enquanto não finalizar 180 questões do Enem, não vamos descansar, vamos estar aí buscando, com certeza. Aí fica a expectativa do resultado. Aí fica a expectativa do resultado, exatamente. Mas com fé em Deus tudo vai dar certo, a gente tem que confiar no trabalho que a gente fez ao longo do ano e ficar tranquilo, seguro do que a gente fez, confiar que vai dar tudo certo sim. Mas ainda continua estudando, qualquer momentinho que sobra, estuda. Com certeza, qualquer momento que sobra, a gente só para mesmo para dormir, para poder descansar e fazer alguma atividade física durante o dia, que é muito importante para a gente poder regular nossos hormônios e tal. E manter o foco concentrado. Sonhando se formar em psicologia, Laura também não se envolve em outro compromisso, que não seja este, estudar. No cursinho, em casa, sozinha ou junto com os amigos o tempo todo. Esta é a 3ª tentativa de ingressar no ensino superior. Mesmo assim, nesta contagem regressiva, não tem sido fácil administrar o cansaço e a ansiedade. Eu tento levar com leveza, né? Eu aconselho o estudo junto com atividades físicas, lazer, porque uma coisa só acaba sobrecarregando a pessoa, né? Esse ano estou mais preparada, então já estou mais calma, sabe? Porém, o ritmo de estudo, para mim, pelo menos, continua o mesmo. Eles não param de estudar, saíram da sala de aula agora e aqui estão, né, nesse grupo para revisar alguns assuntos que poderão cair na prova. Até aí tudo bem, né? Mas os professores, os especialistas costumam dizer que a esta altura não adianta tentar aprender novos conteúdos. O que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, não se consegue mais a partir de agora. Né? O momento, a prioridade é relaxar a mente e o corpo para enfrentar a maratona de provas, que não é nada pequena. São conselhos que o Wilson, professor de História, está passando para esta turma aqui. As revisões têm sido leves, consolidando o que já foi estudado. Segundo ele, o momento é de aperfeiçoar estratégias para procurar entender a organização da prova, o tamanho das questões, o tempo para responder todas elas. E, acima de tudo, procurar manter a calma e a serenidade. O mais importante é se preocupar com o psicológico, com a saúde física, pensar que entrar nesse momento com a carga grande de estudo, aumentar o cansaço depois de meses de preparação, na véspera de uma prova, não seria aconselhável. Ruth, na disputa por uma vaga para cursar medicina, até que vem tentando assimilar tudo o que os professores têm aconselhado nesses momentos tão decisivos. Mas admite que está muito cansada por conta da maratona de estudos e se esforçando para vencer as crises de ansiedade. O coração acelerado, já acorda pensando, dorme pensando, sonha até com isso. Mas não tem o que fazer, a ansiedade vai vir de qualquer forma, é só tentar controlar o máximo que a gente conseguir. Está conseguindo? Está tentando? Não muito, mas a esperança de que no dia esteja melhor. A psicóloga Jéssica Andrade reforça que a preparação para enfrentar o exame deve envolver cronograma de estudos, planejamento e foco nas dificuldades. O quanto antes o estudante se preparar, mais chances na aprovação. Segundo ela, tão fundamental é também revisar os conteúdos já vistos para refrescar a memória. Mas ela também lista alguns cuidados que devem ser observados nesta reta final do processo, como, por exemplo, manter uma rotina saudável,
controlar a ansiedade e descansar a mente e o físico. Focar em gerenciar ali a atenção, a ter hábitos saudáveis nessa semana para poder não ser pego de surpresa, né? Muitas vezes eu vejo os adolescentes errando uma questão por desatenção, porque perderam um detalhe. É uma prova que é muito cansativa, porque tem textos muito longos, então você precisa treinar mesmo o foco ali, a atenção. Então, exercícios de meditação, leituras também, agora leituras relaxantes, mais extensas ali, largar um pouquinho o celular, que acaba atrapalhando, né, as nossas habilidades, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, de memorizar, de manter o foco, e focar mais em atividades que mantenham o foco no presente. Até porque quando a gente está relaxado, mais descansado, a gente tende a fazer uma leitura melhor também. E ainda falando sobre o Enem, gente, o Senai promoveu na noite de ontem um aulão gratuito de revisão para candidatos aqui em Feira de Santana. Os professores compartilharam dicas, estratégias, além de revisar conteúdos que podem contribuir e muito para um bom desempenho na prova. Uma excelente oportunidade, né, para que todos cheguem ao dia do exame mais confiantes e também com mais segurança. Hora de falar de mais uma programação que começa hoje aqui em Feira. É o Fórum de Gastroenterologia Equina. Até sexta-feira, o público vai poder aproveitar palestras, conferências, mesas redondas, além também de uma tradicional feira de produtos. Os detalhes sobre esse evento, quem vai trazer aqui pra gente é Milena Brandão. Com você mais uma vez, Milena. É isso mesmo, Adilson, de volta agora para falar desse evento que é muito importante. São dias aí dedicados para discutir a saúde digestiva em equinos. Eu estava conversando aqui com o pessoal antes da gente entrar ao vivo e a gente conseguiu a informação de que são as doenças digestivas a principal causa de morte em cavalos. E aí, por isso, todos os anos, eles se reúnem justamente para discutir todo esse cenário. Inclusive, são profissionais de vários estados, profissionais do agro, da medicina veterinária, da indústria farmacêutica também, que se reúnem aí durante esses dias para discutir esse assunto. Como você disse, o evento começa hoje, dia 4, segue até o dia 7. E para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui ao meu lado, o presidente da comissão organizadora, Eider Leandro. Eider, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Fala para a gente justamente dessa proposta do fórum aqui em Feira de Santana. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui em Feira de Santana, muito feliz na Princesinha do Sertão. Realmente é um tema, né, como você mesmo falou, a maior causa de mortes de equinos do mundo, então é um tema bastante importante. E Feira de Santana meio que adotou o Fórum de Gastroenterologia Equina para justamente a gente discutir principalmente as prevenções das doenças digestivas, né? Então a gente tem que buscar realmente salvar o maior número de cavalos e o fórum serve para isso. Eider, explica pra gente aí sobre a divisão do evento. É um evento que tem um foco científico, mas também vocês dedicam um espaço aqui para a feira, justamente para ter esse encontro, essa troca com outros profissionais de outros estados também. Exatamente. Hoje nós temos mais de 15 estados participantes, inclusive temos um fórum que virou internacional, temos participantes de fora do Brasil, né? Então a gente tem esse cunho científico e temos também um cunho comercial, né? A gente tem uma feira de negócios aqui dentro e também um cunho também comportamental, né? A gente também discute muita coisa sobre a saúde mental do médico veterinário e pediatra, né? Então é muito importante o fórum, justamente não só para o comércio, não só para o cavalo, mas também para o médico veterinário. A gente estava falando, inclusive, aqui no início da conversa sobre as doenças digestivas como a principal causa de mortes em cavalos, principalmente. Eu queria que você falasse aqui já na nossa reta final da participação sobre essa discussão. É daqui que surgem também novas possibilidades, novos tratamentos? Exatamente. Mas a gente trocando assim, no mais comum, a gente sabe muito quem tem um traquejo com o cavalo, sabe da cólica equina, né? Então a gente está aqui justamente para isso. Como evitar a cólica equina, né? A cólica equina é tão devastadora no nosso rebanho equino. Então a gente está aqui justamente para discutir tratamentos e principalmente profilaxia disso aí. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal. O evento começa hoje, segue até o dia 7. São essas as informações. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. Milena Brandão, mais uma vez, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso BMD. Gente, hora de falar de um mutirão que a Procuradoria-Geral do Estado está realizando aqui em Feira até o dia 7. A ação é voltada para conciliação e solução de conflitos também relacionados à área de saúde pública. Quem vai trazer os detalhes aqui dessa iniciativa é Vanessa Camilo. Vanessa, movimentado por aí, até pelo horário agora, me surpreende um pouquinho.
É isso, Adilson. Conciliações ainda em andamento, digamos assim. Boa tarde para você, para todos que chegam no Bahia Meio Dia. A partir de agora, a gente fala ao vivo aqui da sede da Procuradoria-Geral do Estado, que fica em Feira de Santana, aqui bem pertinho do Portal do Sertão, porque acontece justamente hoje e amanhã esse mutirão de conciliação, digamos assim, na área da saúde, voltado justamente para a conciliação nessa área específica. Essa é uma iniciativa conjunta da PGE com o Tribunal de Justiça aqui do Estado da Bahia. Está dentro da Semana Nacional de Conciliação, para a gente conversar um pouquinho, para entender melhor quais atendimentos serão realizados hoje e amanhã aqui em Feira de Santana. Eu converso agora com o Ricardo Vilaça, ele que é Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos da PGE. Procurador, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia, primeiro para a gente entender quais atendimentos estão sendo realizados, já foram realizados hoje pela manhã e seguem até o dia de amanhã aqui em Feira de Santana. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bom, essa, como você falou, é uma iniciativa conjunta, né? PGE, Tribunal de Justiça e demais parceiros, Secretaria de Saúde, município de Feira de Santana. E o foco aqui é a tentativa de conciliação nos processos que envolvem medicamentos, né? Há uma judicialização muito forte envolvendo medicamentos de alto custo, medicamentos diversas naturezas. Então a intenção hoje aqui é tentar fazer uma entrega mais rápida para a população e acelerar essa entrega e essa solução desses litígios através da consensualidade. A demanda ela é espontânea, precisa agendar? Foram selecionados para essa conciliação em torno de 100 processos, mas a demanda pode ser espontânea também. A gente estimula, inclusive, que as partes que tenham demandas que estejam aderentes a esse perfil de conciliação, que venham sim, tanto para a tentativa de acordo, como para informações técnicas. Nós estamos aqui abertos à prestação de informações técnicas pelas equipes que estão aqui presentes, ou para a tentativa de conciliação nos casos, principalmente focados nos processos que envolvem medicação. A conciliação, a gente sabe que é uma saída boa para a justiça, porque desafoga o sistema judiciário, para o cidadão acaba dando celeridade também. Como é que para o Estado isso acaba sendo positivo? Facilita a vida também desse cidadão? Facilita a vida de todo mundo, né? A pior solução possível é o prosseguimento de um litígio. Um litígio ele só deve prosseguir quando não há outro meio de resolvê-lo. E o Estado, principalmente o Poder Público Estadual, a partir da aprovação recente da lei que disciplina a política de consensualidade para o Estado da Bahia, vem tentando estimular, dentro das suas estruturas, a consensualidade como forma de solução de litígios. Hoje a gente está aqui falando de saúde, mas outros temas virão, outros mutirões virão, e a estruturação de câmaras de conciliação é algo que já está sendo finalizado pela Procuradoria, e em breve o cidadão baiano vai ter uma porta de entrada a mais para a resolução de seus litígios com o poder público, que não a judicialização. Perfeito, bom para todo mundo. Conversei com o Ricardo Vilaça, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos da PGE. Muito obrigada pela participação. Último serviço, Adilson, para quem vai procurar na demanda espontânea, a sede da PGE está funcionando para esse mutirão hoje e amanhã, das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem uma pausa para almoço nesse horário agora de meio-dia até as 2 horas, tá bom? Volto com você, Augusto. Lembrando que a ação vai até sexta-feira. Vanessa Camilo, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, o assunto agora é a previsão. Quem conta pra gente como fica o tempo em Feira e algumas cidades da nossa área de cobertura é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson, boa tarde para você, uma excelente terça-feira, pessoal. Olha, temos alerta de chuva, mas é só para uma pequena faixa na diagonal do nosso mapa, oeste, sudoeste e especialmente extremo sul do estado. Para vocês, não temos notícia de chuva por enquanto, somente esse céu parcialmente nublado em Feira de Santana e o calor, que já começa a ser um ponto de atenção. Olha aqui, 33 graus de máxima essa tarde, a previsão para Feira, onde os ventos chegam a 18 km por hora e não temos previsão de chuva. Para Valente, 30 graus, mas sensação térmica de 32 facilmente, e ali a umidade relativa do ar já está mais baixa, chegando a 48%, sendo que o ideal para a nossa saúde é ficar em torno de 60%. Para quem está no portal da Chapada Diamantina e Itaberaba, está esquentando bastante, especialmente esse horário do dia, 33 graus, a sensação térmica pode chegar a 35, tá? Um beijo para vocês, vou monitorando tudo daqui e passo ao longo da semana atualizando vocês. Até mais! Obrigado, Camila. Gente, vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Tá na hora de conferir as vagas de emprego aqui no Bahia Meio Dia. Sempre lembrando que lá no G1 Feira e Região você confere a lista completa com as vagas da Casa do Trabalhador, do Cine Bahia, também das empresas. E o QR Code já tá na tela para te direcionar para essa página aqui.
vagas de emprego disponíveis para a feira nesta terça. O que é que eu destaco para você? Sempre lembrando que a variedade é grande. Casa do Trabalhador. Tem vaga para atendente de restaurante, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de depósito, de expedição, vaga também para conferente de mercadoria, eletricista para veículo pesado, garçom, líder operacional, mecânico de refrigeração, tem vaga também para operador de caixa, supervisor administrativo, fora as vagas das empresas e ainda do Cine Bahia. Os detalhes, você já sabe, G1 Feira e Região. E ainda sobre oportunidade, o IEL está oferecendo 630 vagas de estágio aqui na Bahia. E olha, gente, tem vaga para a Feira de Santana e tem vaga também para Amélia Rodrigues. Os detalhes, tudo bem explicadinho, você sabe onde encontrar, né? G1 Feira e Região. Separei também para te mostrar. É essa página aqui, ó. IEL oferece 630 vagas de estágio em Salvador e outras cidades da Bahia. Como eu falei, tem vaga aqui, ó, variando, né? Oportunidades para nível médio, técnico, superior. As áreas estão aqui distribuídas entre administração, engenharia, contabilidade, marketing, pedagogia, direito, enfermagem, tecnologia da informação, comunicação, entre outras. Passando na nossa página do G1, você vai ver que as vagas estão separadas. Tem aqui para Salvador, para Conquista, para Ilhéus e o que interessa pra gente, Feira de Santana e Amélia Rodrigues. Detalhes, você já sabe, G1 Feira e Região. Um outro destaque do G1 é a lista dos nomes mais comuns na Bahia e aqui em Feira de Santana. Essa lista foi divulgada pelo IBGE. Gente, está muito bacana e você pode conferir essa matéria lá na nossa página do G1, feita pela nossa querida Maíla Nunes. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai encontrar essa lista assim, ó. Maria, José e Santos são os nomes mais comuns em Feira de Santana, segundo o IBGE. Deixa eu trazer essa curiosidade aqui para você. Em Feira de Santana, olha como é que tá o ranking, gente. Maria aparece primeiro, né, como nome mais registrado, 32.415 Marias. Aí depois vem Ana, 13.900. Tem também Júlia com 1.900. A diferença é muito grande de uma para outra, né? Alice aqui, 1.840 e Amanda com 1.713. Os nomes masculinos, temos aqui na liderança João, 727, depois Heitor com 554, aí vem Miguel, Davi e Arthur. Na nossa lista ainda tem os sobrenomes, Santos, Silva, Oliveira, Jesus e Souza são os mais comuns. Outros detalhes, a lista também dos nomes mais comuns na Bahia, você confere no G1 Feira e Região. Mas e você? Você também faz parte dessa lista entre os nomes mais comuns? Ou seu nome é mais diferente, digamos assim, do que esses que a gente mostrou? Aproveita e manda mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Já que eu falei aqui sobre participação, que tal conferir as mensagens? Você comentou sobre os assuntos que a gente trouxe aqui no Bahia Meio Dia, talvez sobre o nome não tenha dado no tempo ainda, mas eu tenho certeza que tem outras mensagens aqui pra gente conferir. Deixa eu abrir aqui a nossa caixinha de mensagens para ver quem é que tá participando do BMD, ó. Tem gente trazendo dica pro Enem, é a Gabi, trouxe aqui, ó, uma dica pra galera do Enem. Até sexta, dá pra responder questão, simulado, treinar possíveis temas da redação, e aí sábado, tira o dia pra descansar e no domingo arrasar, fazer uma boa prova. Abraço pra Gabi, obrigado pela dica. Tem gente comentando também sobre o Alzheimer, a gente trouxe essa reportagem no BMD. É a Rejane, ó. Vivenciamos a experiência do Alzheimer com a minha avó. Demos apoio, suporte e pudemos retribuir um pouco do amor e cuidado que ela sempre teve conosco. Um abraço aqui para a Rejane, que participa com a gente. Tem mais gente comentando sobre o assunto. A Cristine diz aqui, ó, o trabalho do terapeuta ocupacional é muito importante no cuidado de pessoas com Alzheimer, porque ajuda a manter a autonomia, a funcionalidade e a qualidade de vida. Um abraço para a Cristine, tem outras mensagens daqui a pouco eu trago para você no Bahia Meio Dia. No próximo bloco, o assunto é Campeonato Baiano. Você vai ver que a Federação Baiana de Futebol divulgou o regulamento e a tabela da competição. Eu mostro para você daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens da Avenida Presidente Dutra. A gente confere ali, ó, a Praça Jackson do Amauri e o Monumento ao Caminhoneiro. Nesse momento, trânsito tranquilo, pelo menos nesse trecho aqui da cidade. São 12 horas e 46 minutos. O intervalo é rapidinho. Sai daí não. BMD de volta e uma pessoa morreu e 36 suspeitos foram presos durante uma operação contra a facção criminosa Comando Vermelho hoje pela manhã na Bahia e no Ceará. Foram cumpridos mais de 90 mandados de busca e apreensão.
A operação também bloqueou mais de 50 contas bancárias. Quem tem mais detalhes pra gente é Miller Nunes. Começou agora a entrevista coletiva aqui na Secretaria de Segurança Pública de balanço da Operação Freedom, deflagrada hoje aqui na Bahia e também em outros estados da federação. Quem fala nesse momento é o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Agora há pouco, a assessoria da Polícia Civil atualizou para a gente. O número é de 36 presos e uma pessoa morta em confronto com a polícia. O objetivo da Operação Freedom é sufocar uma organização criminosa que tem sede no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, que foi alvo inclusive de uma mega operação na semana passada. Hoje, 36 presos, uma pessoa morta, mais de 400 policiais civis e militares estiveram nas ruas cumprindo 90 mandados judiciais e conseguiram aí o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas a essa facção criminosa. O mais importante para a polícia em toda essa operação foi a prisão de 2 pessoas que agiam como chefes do tráfico de drogas aqui em Salvador, mas não estavam no nosso estado. São o Luiz Lázaro Santana Alves, o vulgo LL, e a Marielle Silva Santos, esposa dele, que atuava como a pessoa responsável por lavar o dinheiro dessa facção criminosa. Eles foram presos no município de Eusébio, região metropolitana do Ceará, região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará. Eram chefes do Comando Vermelho que tinham aí o comando de áreas como o bairro da Liberdade, aqui em Salvador, e da Cidade Baixa. Hoje também pela manhã, durante a operação aqui em Salvador, foi preso um fugitivo do Rio de Janeiro, o Marcílio do Carmo, de 44 anos, que já era procurado por tráfico de drogas. O delegado André Viana, delegado-geral, falou a respeito desse anúncio que foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues hoje. Mais cedo houve uma coletiva aqui e ele anunciou um pacote de segurança. Isso envolve, inclusive, a promoção de 750 vagas em concurso para a Polícia Civil e convocação de 120 aprovados em concursos anteriores. Houve a entrega de 153 novas viaturas, sendo 76 descaracterizadas, além também de um investimento de 140 milhões de reais para a renovação de frota no interior do Departamento de Polícia Técnica. Eu queria chamar agora um mapa que a gente preparou para falar a respeito da atuação dos 400 policiais civis e militares hoje na Operação Freedom, e esse mapa traz justamente as regiões onde os policiais atuaram. Aqui em Salvador e região metropolitana, os alvos foram o bairro da Liberdade, do Uruguai, Pernambués, Narandiba, Areia Branca e Simões Filho. Em outros municípios do nosso estado, incluem o município de Aratuípe e Ilhéus, no sul do estado, e no Ceará, o município de Eusébio, que fica a 24 quilômetros da capital, Fortaleza, ali na região metropolitana do Ceará. Miller Nunes, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, agora está na hora de falar sobre os problemas comunitários. Hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do bairro Sim, aqui em Feira de Santana. Moradores da Avenida Azaleias reclamam que quase todos os dias eles se deparam com animais soltos, como você vê aí na imagem, ó. Uma situação bem perigosa que pode provocar acidentes se o motorista não tiver bastante atenção. O pedido é para que a Prefeitura fiscalize e tome alguma providência. Bom, a Prefeitura aqui de Feira disse que recolhe animais de grande porte em toda a cidade e reforça que os tutores devem manter os animais em locais adequados e cercados também para garantir a segurança viária. O recolhimento pode ser solicitado através dos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Tem o 156, o 75 3617 3237, além do WhatsApp, que é o 759 9851 8583. Bom, agora o assunto é futebol. Foram divulgados o regulamento e a tabela do Campeonato Baiano 2026, que inclusive já tem data para começar, gente. Dia 10 de janeiro. Separei aqui no monitor como é que vai funcionar a edição do ano que vem, para você já entender como é que vai ser o Campeonato Baiano. Vamos conferir aqui? Você vai ver aqui comigo, ó, que temos como regulamento, né, a competição começando no dia 10 de janeiro, indo até o dia
8 de março, 2 meses praticamente de competição. Serão 11 datas, né? A CBF diminuiu, deu uma enxugada agora na competição. Com isso, como é que vai ficar o torneio? Fase de grupos com 9 partidas, todo mundo se enfrentando em jogos apenas de ida. Os 4 melhores se classificam. Nesse caso, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro e com essa novidade agora. Semifinais serão disputadas em jogo único, no caso, no mando do campo daquele que teve melhor campanha na primeira fase. Final com o jogo único em quem tiver classificação geral, quem ficar melhor posicionado, assim que vai ser o regulamento do Campeonato Baiano 2026. E teremos 3 times aqui da região na disputa da competição. Temos o Atlético de Alagoinhas, o Bahia de Feira e também o Jacuipense. Eu separei aqui um pouco dos nossos 3 times para você entender como é que vai ser o início de cada um. Começar aqui com o Bahia de Feira, que subiu, né, da 2ª divisão do Campeonato Baiano, volta à elite, tem um calendário muito enxuto esse ano porque vai disputar apenas o Campeonato Baiano. Então precisa fazer uma boa campanha para ter calendário para o ano que vem. Quais são os 3 primeiros jogos do Bahia de Feira para esse ano? Ó, estreia no Adalto Moraes contra a Juazeirense, podendo ser no dia 10 ou 11, temos aqui de janeiro. Depois enfrenta o Bahia na Arena Cajueiro. Terceiro confronto vai ser contra o Atlético de Alagoinhas no Carneirão. Temos aqui também separado, ó, a agenda do Atlético de Alagoinhas, que fez uma boa campanha ano passado, garantiu também Copa do Brasil, Série D para 2026, vai estrear contra o Vitória, última semifinal do campeonato foi entre esses 2 times. Estreia contra o Vitória no Barradão, depois faz 2 jogos em casa, Barcelona de Ilhéus e o Bahia de Feira na 3ª rodada do Campeonato Baiano. Eu separei também aqui os jogos do Jacuipense. Jacuipense que está querendo jogar em Riachão, mas se o estádio não ficar pronto a tempo, pode mandar os jogos em Pituaçu ou aqui em Feira de Santana. Jacupa vai estrear contra o Porto, fora de casa, depois recebe o Vitória, a gente não tem o estádio confirmado ainda, sai para jogar contra o Barcelona de Ilhéus, Jacuipense que tem ano cheio, né? Ano que vem tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Baiano, tem Copa do Brasil e a gente, claro, deseja sucesso para as equipes aqui de Feira de Santana e também Alagoinhas, além de Riachão do Jacuípe. Bom, moradores de comunidades de Feira de Santana comemoraram hoje o Dia Nacional da Favela. A iniciativa foi da CUFA, a Central Única das Favelas. Apresentações musicais e artísticas com grupos de dança marcaram as comemorações. O dia inclui também a realização de palestras e momentos de reflexão para os moradores de favelas e comunidades do município. O principal objetivo dos organizadores do Dia da Favela é discutir os direitos já conquistados e lutar por mais educação, saneamento básico, transporte e segurança nessas comunidades. A iniciativa também visa aumentar a autoestima e a cidadania dos moradores de favelas e comunidades. E antes de encerrar o BMD de hoje, que tal conferir um pouco mais da sua participação? Você que gosta de aparecer aqui no Bahia Meio Dia, de trazer também a sua contribuição, e é sempre muito bom contar com a sua mensagem. Deixa eu ver quem mais participa aqui com a gente, ó. Tem a Jadriane, que comenta aqui, o meu nome é Jadriane, não é muito comum, mas eu gosto bastante dele. Um abraço para Jadriane, tem mais gente aqui participando. Kelly Rios diz o seguinte: minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer há 1 ano. Tô aprendendo a cuidar dela, pois é como se eu estivesse cuidando de uma criança de 86 anos. Reportagem que a gente trouxe, assunto que a gente está repercutindo aqui no BMD. Um abraço para Kelly, tem mais gente comentando sobre esse assunto, é o caso da Nath, ó. Que linda a prova de amor dessas filhas cuidando das mães com Alzheimer. Muito importante cuidar de quem tanto cuidou de nós. Falou e disse, viu, Nath? Tem mais gente comentando sobre esse assunto, repercutiu bastante, é a Luciana de Serrinha, ó. Muito importante essa matéria sobre o Alzheimer. Minha mãe tem e é preciso ter muita paciência. Ela pergunta sobre os mesmos assuntos o dia inteiro, por isso que esse carinho, né, esse apoio também são fundamentais. Para fechar, trazer aqui o Silenaldo, que diz aqui, ó, minha filha Ana Clara vai fazer o Enem nesse domingo, espero que tenha sucesso, pois é a porta para a realização de um sonho. Abraço para o Silenaldo e para você de Serrinha que também participa com a gente do BMD. E só um recadinho antes da gente encerrar. Eu falei agora há pouco que o mutirão da PGE é para resolver demandas na área de saúde ia até sexta, mas na verdade, gente, essa ação vai ser somente até quinta-feira, dia 6 de novembro. Fica então o recado e a correção para você. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui. Para você uma boa tarde e até amanhã.